comunidade, beleza? Eu por aqui mesmo, Rafael Carioca DJ, beleza? Estamos aqui hoje pro primeiro episódio do primeiro corte do nosso Fala Comunidade. E tá aqui com a gente o nosso camarada Mestre Panda, beleza, Mestre Panda? Beleza, boa noite. Tudo tranquilo aí? Boa noite, meu camarada. Deus, Como é que foi seu dia hoje, meu camarada? bem corrido, bem corrido. Graças a Deus, né, meu mano? Isso aí. Ô, Mestre Panda, eu vim te chamar aqui hoje pra você falar um pouquinho da sua história da capoeira. Como é que foi essa aptidão de você pegar e sentir o gosto pela capoeira? Como é que você se desenvolveu no meio dessa arte? Bem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos, né? Quando eu tinha 16 anos que eu fui ter um contato com a capoeira, na época no grupo Moçambique de Capoeira, comecei a praticar capoeira, né? E foi aí que eu tive o contato com a capoeira. O Moçambique é um grupo de capoeira de qual localidade? Moçambique, cara, é do Rio de Janeiro, mas ele veio para Três Rios, se evoluiu em Três Rios na época do Mestre Olésio. Ô, Mestre Olésio, já ouvi falar, E foi que ela veio para Areal, né? Ela veio para Areal e difundiu aqui em Areal. Essa difusão que ela difundiu aqui em Areal foi o que, no caso, que virou na época o grupo Raiz? Porque quando eu me lembro da época de escola aqui, bem pequenininho, que eu sou criado daqui de Areal também, existia o grupo Raiz. Essa é a difusão que você está dizendo, que ele incrementou? Como é que foi isso? A Moçambique, no caso, ela é chamada de Moçambique 1, né? Ela veio para Três Rios. E depois da morte de Mestre Olésio, ela difundiu criando outros grupos, né? Em Três Rios, como Raiz. Ela digamos que ela deu raiz, né? Ela se separou. Hoje existe a Moçambique ainda. Hoje existe a Moçambique 1 ainda. Mas a maioria dos mestres que estavam na Moçambique seguiram o seu caminho. Tipo, já não é mais assim aquela unidade que quando começou o Moçambique, quando você pegou aquele gosto da capoeira e fala, pô, cara, é isso aqui que vai transformar a minha vida. É isso aqui que eu preciso para me engarrar com força. E me conta mais um pouco do que você aprendeu hoje até você chegar a mestre com a capoeira. O que ela proporcionou assim para você na sua vida de bom e do melhor pro lado comum? Ah, cara, a capoeira ela muda a vida, né? Vamos dizer assim, ela transforma vidas, né? Porque na época que eu comecei a capoeira, digamos assim, na época que eu comecei a praticar a capoeira passou por vários processos, né, cara? A capoeira passou o processo assim, que eu comecei a treinar, porque no caso eu era um garoto, né, de comunidade, que tive contato com a capoeira, né? Que tive contato com a capoeira. Então eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade de capoeira, então isso bateu muito na tecla, porque eu não tinha como pagar capoeira, na época eu tinha que pagar uma mensalidade, fora as trocas de graduações que eu tinha que pagar, e eu não tinha dinheiro, eu só estudava, minha família era humilde, e eu comecei a fazer favores, pagar uma merrequinha para me poder comprar minhas roupas, para me poder comprar minhas coisas de capoeira. Foi muito difícil na época. Aí eu me lembro que eu peguei, no caso, a primeira graduação, eu tive que passar por uma prova. Na época, com o mestre de Olésio, tive que aprender a tocar instrumentos. Foi difícil, mas eu consegui passar por esse teste, né? Que a vida dá uns testes, né, mestre? Verdade, a vida é um eterno aprendizado e teste em cima de teste. E aí, o que acontece? Eu me lembro que eu peguei a primeira graduação, depois eu comecei me dedicando, aí veio a segunda, terceira graduação, quando no caso azul, né? E na terceira graduação a minha vida começou a caminhar dentro da capoeira. Por quê? Porque eu já comecei a fazer apresentações em colégio, por eu praticar capoeira. Eu me lembro que eu tinha mais um amigo meu, que era o Carlos. O Carlos vinha aqui em casa, a gente conversava, e a gente começou a brincar com capoeira, né? Bem mesmo igual aquela história de Mestre Pastinha, que tinha um amigo que vem junto. Essa união parece que a história se repete, né, mestre? Pra gente poder conseguir fazer o bem. Aí ele me pediu para mim começar a ensinar ele capoeira, mas eu ensinar ele na terceira graduação, aí a gente começou a brincar capoeira. Você estava na terceira graduação, isso. Olha que aí sensacional. No colégio
Ele falou mais para 2 colegas meus, que a gente brincava capoeira. Aí que começou a acontecer? Na época a gente podia levar coisas para o colégio e calhou do meu amigo Gutenberg levar um berimbau para o colégio. Então na hora do recreio a gente brincava de capoeira no colégio. Olha que legal. E isso na minha época não era muito isso. E nisso veio os apelidos, né? Professor, na terceira graduação. Veio professor e a capoeira foi me levando nisso. Aí eu me lembro que quando dava dia 20 de novembro, a gente já tinha nossa turminha para fazer apresentação no colégio. E era uma turminha assim mais ou menos de quanto? Você se lembra? Cara, na época começaram com 3 alunos, cara. 3 alunos. Na comunidade ela é isso, né? Não, do colégio. Com 3 alunos. E o que acontece? Aí quando a gente foi ver, já tava com 8, 12, né? E a gente começamos a fazer apresentação no colégio. Aí eu me lembro que quando eu estava caminhando para a 4ª corda, o meu mestre foi embora para a posse, porque só ficou 2 alunos treinando na academia, então ele vinha da posse para dar aula aqui, e ele foi embora para a posse. Aí no que eu peguei, questionei ele. Pô, mestre, mas como é que eu faço, mestre? Eu trabalho aqui, tenho que ir para a posse. E ele chegou para mim e falou, então você quer ficar em Areal, você dá aula em Areal. E pra mim foi um grande desafio que eu tive na época. Caramba, então tipo assim, pô, eu entrei aqui, tô aprendendo ainda, meio que não sei nada, e agora é eu que vou ter que tocar o barco dessa comunidade, porque quando se fala em Areal a gente fala de uma cidade. Então você seria o representante do mestre numa cidade. Não, no caso seria um desafio assim, no caso, que não, era o dar aula no lugar, né? Na época eu não tinha essa dimensão de cidade. Porque eu gostava de capoeira, então não tinha essa dimensão de cidade. Você nunca arquitetava o negócio como um plano assim, pô, isso vai começar pequeno e daqui a pouco vai ser maior, igual hoje tá sendo o seu nome como mestre, como você conseguiu formar essa tua aliança. Nunca pensou disso? Não tinha essa dimensão na época. Eu me lembro que na época ele chegou e botou essa bagagem na minha mão. Então o que eu fiz? Eu peguei, ele chegou, passou o CIEP, falou com a diretora na época, e a diretora me botou à frente do CIEP, né? Me botou à frente do CIEP. Quando eu estava na 5ª graduação, eu me lembro, quando eu peguei a 5ª, e da 3ª graduação eu já não pagava mais. Porque você já era já bem um graduado ali no meio do movimento. Porque eu comecei a trabalhar no grupo, na verdade, né? Entendi. Então eu não pagava mais mensalidade. De um só aluno, você acabou virando um membro da capoeira, um instrutor. Que eu virei um colaborador do grupo. Muito bom. E na época, e depois disso eu não pagava mais, ele não me cobrava mais, porque eu dava aula e saía daqui e ia treinar na posse. Quando eu peguei a 5ª graduação, veio veio aí uma dificuldade maior na minha vida, que veio o amigo da escola, do CEP, e me convidaram para mim abraçar o amigo da escola do CEP. Como eu dava aula 2 dias na semana, me convidaram para me abraçar o amigo da escola. E como eu já estava ali, eu abracei o amigo da escola. E na época eu pegava em torno aí de 200, 400 alunos para dar aula. E tipo assim, aqui a gente abre o Fala Comunidade aqui, e você tá bem à vontade para falar o que você quiser. E agora vamos de uma parte que eu gosto muito que as pessoas falam quando eu convido ela aqui, a dificuldade que é hoje para você conseguir dar aula, conseguir abranger os seus projetos. O que você precisaria assim de oportunidade hoje para poder expandir mais esse talento que você aprendeu ao longo do tempo? Porque hoje você se tornou mestre, já tem quantos anos de mestre de capoeira? Vai fazer 24 anos que eu dou Total aula de capoeira. De dando aula, né? E como mestre? Como mestre, começa a fazer 4 anos. Que eu já faz 4 anos. Então vamos 26, quase 30 dedicado de capoeira. Por aí? Isso aí. Quase 30. Entendeu? Então, o que você acha de mais dificultoso aqui no município de você conseguir implantar essa cultura tão boa? Porque a capoeira, como você já falou aí, ela te deu uma persistência de você conseguir firmar num lugar,
Hoje eu vejo você um cara que não é influenciado com nada errado de droga, nada errado do crime. Você nunca precisou, apesar de vir de uma família humilde, você nunca precisou recorrer a nenhum tipo de coisas erradas, entendeu? Mas eu queria saber por que esse movimento que você apoia, que te ajudou a ser uma pessoa do bem, por que hoje você encontra uma tal dificuldade para não conseguir expandir ele? O que você precisaria assim de ajuda para isso chegar às pessoas, de não conseguir pegar um caminho errado e pegar o caminho que você pegou? Assim, cara, é complicado falar sobre isso porque creio eu que cada um tem uma mente, né? O mestre ele tenta passar um caminho para o aluno, mas nem sempre o aluno segue aquele caminho, porque o mundo ele é muito atraente e ele tem várias coisas que chamam o jovem, ele é muito chamativo, sedutor, o mundo é muito chamativo, sedutor. Então é muito difícil para, às vezes, a gente ver um aluno evoluindo, seguindo. Creio eu também, cara, que a gente que vive de cultura, posso falar por mim que vive de capoeira, é difícil também para a gente mostrar para o jovem que é realista aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque a gente não tem apoio até então. A gente não tem como sobreviver de capoeira. Eu vou sobreviver de capoeira. A gente não tem como fazer isso. Então o aluno vê isso, que a gente não tem como sobreviver disso. Então muitas das vezes o aluno fala, pô, se o mestre não tem como sobreviver disso, para que eu quero ser isso? Tá, mas eu acho que assim, igual hoje a gente esteve numa reunião com a secretária de Cultura, isso pra mim foi sensacional, tá lá hoje, o senhor estava presente lá também. A gente acabou vendo ali que a unidade da cultura, ela precisa de ser vista porque ela educa. Você acabou de me dizer isso, que você firmou na capoeira e ela te ajudou a seguir esse caminho que você é hoje, um cara trabalhador, um cara dedicado. Você às vezes não conseguiu atingir um certo nível por causa das vezes da família que a gente vem, a gente não tem muito recurso e o dinheiro realmente ele faz o projeto sair mais, entendeu? Mas o que você pode estar implementando assim, falando pro aluno que tipo assim, ó, você não vai ter dinheiro na capoeira, mas você vai ter uma dignidade na capoeira. Eu acho que eu consigo ver essa dignidade, porque Mestre Pachinha muito falava isso. Que eu não sou um professor, mas sim eu sou um educador de pessoas. Então, Rafael, mas olha só, Mestre Pachinha e Mestre Bimba, né, foram dois grandes mestres de nome da capoeira, assim como teve vários mestres de capoeira em outros estados, em outros lugares, mas o Mestre Bimba e o Mestre Pachinha foram dois pontos-chave da capoeira, no caso na Bahia, onde a capoeira se difundiu, evoluiu muito, ganhou ali o berimbau, passou a fazer parte dela e evoluiu ali. A gente não pode esquecer que esses dois mestres morreram pobres, sem reconhecimento. Quando a gente fala de dinheiro, de apoio, a gente fala de algo que está aí, que vem para cá, né? Como você citou, a reunião que teve hoje, né, no nosso coletivo de cultura municipal, foi muito importante, já é um grande passo. Bastante, a gente já deu né? É um grande passo que está vindo aí, evoluindo. Eu torço para que com isso venha recursos para facilitar a cultura no nosso município. Vai ser muito importante para a gente isso. Mas tem que haver esse apoio. Para quê? Para a gente poder sustentar a cultura e não deixá-la morrer. Tá entendendo? Porque a gente que mexe com cultura, a gente que ensina a cultura, a gente que está ali, a gente está salvando vidas, porque esporte muda a vida, cultura muda a vida. Às vezes a gente pega um aluno, tira ele do mundo da droga e mostra um caminho para ele através do esporte. Às vezes alunos que nem a mãe nem o pai têm esse contato, né? De poder conversar, né? Exato. A arte entra, isso que você está querendo dizer, e ela faz a mudança. No seu jeitinho entra e consegue fazer um milagre ali. Mas a capoeira, ela é muito físico. O cara tem que ser homem para ser capoeira, porque eu principalmente sou seu aluno e eu sou muito descansado. Você tem que pegar uma roda aí, eu tenho que tomar aí um sacode para se animar. Porque ela é físico. Se você não for firme pra gingar, pra correr, pra fazer físico, porque ela é muito isso, né? Ela é muito ativa, né?
Não, a capoeira, ela, assim como creio eu que todo esporte, você tem que sentir ela, você tem que fazer parte dela. Quando você faz parte dela, você não vê isso. Isso são apenas detalhes. Como que eu faço assim pra Imagina me sentir na capoeira? Eu gosto de dar muito exemplo, já vou te dar um exemplo. Imagina quando eu comecei a treinar capoeira, eu não fazia nada. Eu era sedentário, descansado, grandão. Então, ou seja, eu era um menino, né, pobre, negro, né? Na época eu era mais gordinho do que eu sou, entendeu? Então, quer dizer, eu sofria preconceito. Sem físico nenhum pra capoeira, meu irmão. Eu sofria preconceito, sofria bullying no colégio, entendeu? Era discriminado, era deixado de lado. Quando ia jogar futebol, ninguém quer escolher o mestre. Pra escolher, ninguém escolhia. Então, tipo assim, eu sofria bullying direto. Então, quando eu comecei a treinar capoeira, me abraçaram, me colocaram ali na capoeira. E eu evoluí ali. Tanto é que eu tive muito prazer, eu fiquei muito orgulhoso. Eu fui o primeiro mestre de capoeira da cidade de Areal. Parabéns. Entendeu? O primeiro mestre. Isso me deu Isso mestre registrado, porque como aluno novinho, tive aula suas no CIEP, como você já contou. Isso me deu um orgulho e uma responsabilidade imensa, né? Imensa na capoeira. Porque, tipo assim, hoje eu procuro levar um padrão de vida, me valorizando. O meu pior medo hoje é ser apontado. Então eu procuro estar ali valorizando a minha pessoa, né? Para que um dia, se eu tiver que chegar no aluno e falar, pô, você está fazendo isso de errado, pro aluno não ter motivo para chegar, pô, mas quem é tu para falar isso de mim? Tipo, você pode cobrar, né? Tipo eu, por exemplo, eu fumo cigarro. Você pode chegar totalmente e falar assim, Rafael, você não fuma cigarro. Né? E você tem esse direito de falar isso comigo, eu não tenho nem como te rebater, porque você é exemplo nisso. Então é isso que eu acho bacana, entendeu? Da sua parte. Então entendeu? eu não dou mole pro aluno falar o contrário. Então por isso que eu tenho uma vida regrada, para não dar mole pro aluno falar o contrário. Agora, nessa questão de que você me perguntou, né? Pô, mestre, mas aí o cara tem que ter físico para treinar capoeira. Correto. Não, cara, a capoeira ela começa dos 2 anos de idade, vai até os 99. Entendeu? Olha, não existe físico, não existe resistência, existe vontade. Se você tiver vontade, você vai evoluir, você vai se apegar e você vai fazer, entendeu? Tudo depende da sua ambição na capoeira, né? Se você tiver ambição, eu não digo ambição. O que você diz? Eu digo vontade. Vontade. Entendeu? Ela é bem a vontade ela é bem diferente do que a ambição, porque a ambição você acaba machucando pessoas pelo caminho. Porque creio eu que você tem que ter uma coisa na vida, você tem que ter foco, determinação e vontade. Entendeu? Você tem que ter essas 3 coisas na vida. Muito bom. Foco, determinação e vontade. Tudo depende disso. Se você não tiver essas 3 coisas, você não concretiza nada na sua vida. Você começa projeto, para projeto. Começa projeto, para projeto. Então deve ser aí que muitos jovens devem acabar se falando assim, eu não dou certo em nada. E tal, por causa da perseverança, não é? Exato. Uma outra coisa também, mestre, que eu ia te perguntar aqui pra gente já terminar o nosso corte de hoje. Muito obrigado pela tua presença. A capoeira ela é muito discriminada como coisa de espiritismo e tal, e essa coisa porque vem de lá da África, vem dos negros e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal aqui de casa sobre o que é a capoeira, o que é a dança da capoeira, que ela não envolve muitos isso, mas que também nos cantos também tem também, louvando a Nossa Senhora, louvando a Ogum e tal, e a tantas outras coisas. Eu queria que você explicasse um pouquinho da espiritualidade da capoeira em si, assim, se ela tem ou não tem. Correto. A gente tem quanto tempo? A gente tem aí, pode falar à vontade. Aqui eu falo a comunidade. Por que eu tô perguntando isso? Porque é uma coisa muito ampla, grande. Mas eu vou tentar resumir, né? A capoeira ela veio da onde? Da onde que ela veio? Ela veio dos negros. Tá? Ela veio dos negros. Os negros, quando foram trazidos para o Brasil, trouxeram os negros, chegou no Brasil, aí o que aconteceu no Brasil? Os negros veio de lá da África, veio de Angola, Guiné, né? Veio lá
da África, várias tribos de negros. Chegaram no Brasil, assim como chegaram em vários outros locais, o que era feito? Ali o negro era batizado, então ele já perdia sua religião. Ele era batizado, ali ele recebia outro nome, já perdia sua dignidade, que ele perdia o nome. E ali ele já mudava todinha a sua cultura. Entendeu? Ali Correto. ele tinha que aprender a cultura do branco. Do branco que eu digo, do escravizador. Na verdade, de quem estava vindo colonizando na época, exatamente. entendeu? Que era a tal justiça que vinha colonizando Exatamente. os países e tudo mais. Isso aí. Correto. Aí o que aconteceu? O que aconteceu nisso aí? Quando eles criaram a capoeira, eles criaram no intuito ali de criar uma luta para se defenderem. Mas eles não podiam praticar a capoeira. Entendeu? Porque, imagina você colonizando 100 pessoas. Você o teu capataz contra 100 pessoas. Você iria ficar com medo, logicamente, né? Pô, se essas 100 pessoas se revoltam contra mim, como é que eu vou segurar isso? Pô, meu irmão, é o que mais ou menos, tipo, o nosso Brasil precisa fazer, então, né? os feitores trabalhavam com duas coisas. Trabalhavam com medo e opressão. Medo e opressão. Entendeu? Na verdade, isso é até hoje, né? Isso é uma coisa que acontece até hoje. Que é o tal da Guerra Fria, na verdade. Mas que eu não vou entrar em contato, que acontece até hoje, mas que fica para uma próxima aula. Correto. E fica aí aberto aí a hora que você quiser vir. Mas o que acontece? Aí eles trabalhavam com isso, medo e opressão. Então, o que acontece? Mais tarde, com a Revolução de Zumbi dos Palmares, aquela coisa toda que o Zumbi dos Palmares começou ali uma revolta com os negros. Né? A provocar um motim junto com os negros. Ali, alguns negros criaram a capoeira. Foram fugir para o quilombo e criaram a capoeira. A capoeira começou a ser ensinada naquilo ali. Entendeu? Só que, para eles não perceberem, os feitores e os senhores perceberem, o que eles fizeram? Que a luta era proibida, mas a religião dos negros, eles podiam praticar a religião deles. Entendi. Porque os negros tinham que ter alguma coisa para eles se firmar, uma fé para se localizar, né? Ali a dança deles, a religião deles era liberada. Então eles botaram a capoeira dentro da religião deles, dentro da roda ali, da religião deles. Entendi. E camuflaram a capoeira. Para poder eles treinar, como eles tinham a religião, né? Livre de acesso, porque os brancos não proibiam, então eles botaram a capoeira dentro da religião para poder treinar em si, no caso. Exato. Mais ou menos isso? Exato. E hoje há uma discriminação, só para a gente resumir, que é muito grande essa história, tá? Interessante. E que hoje eles falam isso, capoeira da macumba, capoeira disso, capoeira da... Uma discriminação, né? Mas e tal. Pelo fato da capoeira vir do negro, pelo fato da religião vir do negro, eles falam isso. Mas isso daí é uma coisa muito complexa, porque se a gente for parar para pensar, capoeira do negro, beleza, então a gente não pode comer farinha de mandioca, então a gente não pode comer fubá, então a gente não pode comer rapadura. Pô, então nem a feijoada, porque a feijoada foi uma coisa criada de a gente não negro. pode comer feijoada. Não é? Ué, mas por quê? Aí eu costumo dizer assim, Messi Panda, eu costumo dizer assim. Aí a pessoa fala, mas por quê? Aí eu falo assim, que a feijoada foi feita dos negros, né? O fubá, os negros usavam fubá. Farinha de mandioca, os negros usavam farinha de mandioca, né? Mestre, mas que isso não tem nada a ver. Eu falo, mas se veio da religião dos negros, quem me garante que o negro não estava possuído quando o negro criou? Quando ele criou. Entende? Não é, meu irmão? Entendeu? Já que tudo é macumba, né? É uma coisa eu assim entendo, pensar, eu entendo. entendeu? É uma coisa assim, pensar Então, só pontos de vista diferentes. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com isso e conhecer, estudar, para depois falar. O que existe, o que eu concordo que existe é o seguinte: a capoeira, por ela trabalhar com músicas, né, ela tem lá as suas percussões. Quem trabalha com música sabe disso. Tem suas batidas, tem seus instrumentos de acompanhamento. E como ela não tem uma pessoa assim específica que bate aquilo, que tem que bater aquilo para acompanhar o ritmo certinho, existem sim pessoas de outra religião, pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé, pessoas da Macumba, que tocam instrumentos. Na verdade, esses músicos vêm para fortalecer o grupo de capoeira como músico, na verdade. Isso você está querendo dizer, né? Isso. E tocam o instrumento.
Aí o que pode acontecer? Ele pode bater o instrumento da maneira que ele Da maneira que ele tá acostumado a bater no terreiro. Entendeu? E aí, no caso, pode rolar um preconceito por causa disso. Pode rolar. Tá batendo... Não, com certeza que rola. Já rola, né? Mas o que que... Aí tem uma pergunta que diz assim, pô, mestre, mas isso é permitido? Não, isso não é permitido. Por quê? Porque cada instrumento da capoeira tem a sua função. Correto? Correto. Então cabe a quem está dando aula saber cada função do instrumento e supervisionar cada função do instrumento. O que eu quero dizer com isso? Se você saiu fora do berimbau, então não é capoeira. Então, na verdade, a capoeira tem uma regra, ela é para ser seguida e ela educa. Isso aí. Entendeu? Na espada. Muito obrigado por esse Eu que agradeço. Tamo junto, fala aí, comunidade tá aí pra gente. Eu que agradeço, tá? Estou sempre aí que você precisar, só chegar aqui que a gente fala comunidade, fala pra todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Um abração e você aí que tá aí seguindo a gente aqui do Fala Comunidade, se inscreve no nosso canal, vai lá no Facebook também, curte a nossa página. E aí, mestre Panda, você tem um canal também no YouTube, né, meu camarada? A gente tem um canal, espaço pra divulgar. O canal que a gente tem Cultura, Mundo da Cultura JF, tá? O canal que a gente começou novo lá. Quem puder acompanhar, agradeço muito, tá? E estamos aí certo. Se a gente puder enriquecer a capoeira, a gente tá aí pra fazer isso. Conta com o meu apoio, falei, comunidade tá aí pra isso. Valeu, galera, tamo junto. Fica com o próximo corte aí, 002, quinta-feira que vem, valeu? Tamo junto, um abração.